Saúdo os ouvintes com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que mais uma vez estamos aqui nos microfones para falarmos a palavra de Deus. Quero convidar os meus irmãos e os meus ouvintes para lermos um versículo da palavra de Deus que se encontra no livro Cantares de Salomão. O capítulo é o capítulo de número 2, o versículo é o versículo de número 15, que nos diz assim: apanhai-me as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Façamos uma oração ao nosso Deus. Bendito Deus, maravilhoso Pai que estás no céu, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de mais uma vez estarmos nos microfones desta emissora para falar, Deus Santo, a tua palavra. Meu Deus, nos ajuda, nos dá a tua graça, abençoa os nossos milhares de ouvintes que estão sintonizados aonde este som está chegando. Que eles possam, meu Deus, entender a tua palavra, que ora nós vamos anunciar. Meus amados irmãos, oramos assim, em nome de Jesus, o Filho do Deus vivo e poderoso. Meus queridos e amados ouvintes, as raposas que danificam a vinha é o título da mensagem que trago para meus ouvintes hoje. Esta palavra desta manhã, ela destina-se mais aos meus companheiros de ministério que tomam conta da vinha. A vinha é a igreja do Senhor, a igreja que está em flor, a igreja que está florindo, ela é a vinha. Mas vemos dentro desta vinha pelo menos 9 raposas que podem danificá-la, podem fazer ela ser prejudicada. E a recomendação bíblica neste momento é apanhai-me as raposas, ou seja, pegue as raposinhas que fazem mal às vinhas, ou seja, às igrejas, porque as nossas vinhas estão em flor. Antes de prosseguirmos, quero dizer uma curiosidade para meus ouvintes. O livro de Cantares, juntamente com o livro de Esté, todos dois no Antigo Testamento, são os únicos livros da Bíblia que não mencionam a palavra Deus, apesar de ser real e patente a operação de Deus nos dois livros. Esses livros tiveram dificuldade de ser aceitos pelos especialistas da antiguidade, principalmente os judeus, exatamente por nesses dois livros não ter a palavra Deus. Mas, depois de minucioso estudo, eles foram colocados no cânon sagrado. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos falar dessas raposas que estão dentro da igreja. A primeira raposinha é o egoísmo. O egoísmo danifica a caridade, que é um fruto da vinha. É o egoísmo. É a pessoa egoísta que está dentro da igreja, danifica a caridade. Precisamos tirar esta raposa do egoísmo de dentro das igrejas. Como tem pessoas egoístas com a capa de crente, com a capa de evangélico, com a capa de cordeiro, com a capa de bonzinho dentro das igrejas, mas são pessoas egoístas, são pessoas egocêntricas que danificam a caridade, danificam o amor, danificam a união.
Louvado seja o nome do Senhor. A segunda raposa é o desapontamento. Quantas e quantas pessoas desapontadas dentro da igreja. Umas desapontadas com as lideranças da igreja. Outras desapontadas com seus irmãos ali dentro da igreja. Outras desapontadas com a forma que é conduzida até a liturgia da igreja. E o que é mais sério, algumas desapontadas até com o próprio Deus, porque quer que Deus trabalhe da maneira que eles ou elas querem. E Deus não trabalha da maneira que o homem quer. Deus trabalha da maneira que Ele quer e que sua palavra regulamenta. Louvado seja o nome do Senhor. O desapontamento danifica o gozo. Uma pessoa que vive uma vida em um processo de desapontamento é uma pessoa que não tem gozo, não sente prazer nos cultos, não sente prazer na adoração a Deus, não sente prazer em estar envolvida na obra de Deus, no reino de Deus, porque é uma pessoa totalmente desapontada. É aquela pessoa carrancuda, é aquela pessoa mal-humorada, é aquela pessoa sisuda, é aquela pessoa que não dá um sorriso a alguém, só vive desapontada. Esta raposa chamada desapontamento precisa ser tirada de dentro da vinha. Ela danificará a vinha. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira raposa é a ansiedade. A ansiedade é um mal que tem sulapado a sociedade moderna. As pessoas vivem ansiosas. Ontem eu preguei sobre isto, sobre a solicitude da vida. As pessoas vivem preocupadas e por viver preocupadas demais, ansiosas, danificam a paz. Falta a paz nas pessoas. As pessoas não deleitam-se em Deus como a Bíblia recomenda. Deleita-te no Senhor, espera nele, confia nele e tudo ele fará. As pessoas não fazem conforme a recomendação do Salmo de número 37, verso 5, se eu não estou enganado, ou é 35, verso 5, é mais ou menos isso, que diz assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E isso dentro da igreja. Pessoas ansiosas, pessoas estressadas, pessoas que vivem e não conseguem viver, porque a ansiedade não deixa. Consequentemente, são pessoas sem paz. Louvado seja o nome do Senhor. Esta raposa também precisa ser tirada. O egoísmo é uma raposa, o desapontamento é uma raposa, a ansiedade é uma raposa e precisa ser banida, ser tirada do meio, do povo, de Deus. A quarta que eu quero mencionar nessa lista é a impaciência. A impaciência, ela danifica a longanimidade. O crente impaciente não é longânimo. O crente impaciente, ele não espera. O crente impaciente, ele não confia. O crente impaciente não aguarda em Deus. Nós vemos isso até em grandes vultos da Bíblia, como foi o caso de Abraão e a sua mulher Sara, que impacientemente, porque não chegava o cumprimento da promessa de Deus do filho, fizeram aquele arranjo envolvendo a escrava Agar, e isso trouxe um prejuízo à família do patriarca, e até hoje na terra se reflete o fruto daquela impaciência. O crente tem que ser longânimo, paciente, fazer como disse o grande salmista Davi: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim. Deus está
contemplando, aleluia, todas as nossas necessidades. Resta-nos, esperarmos com paciência no Senhor. Mas a quinta raposa nesta relação é a amargura. Crente amargurado, louvado seja o nome do Senhor. Sim, irmão, há momento na vida da gente que a gente pode passar por momentos de amargura, mas não uma vida amargurada, é diferente, irmão. Ana, quando orava pelo seu filho, para Deus lhe dar um filho, que o sacerdote Eli a interrogou, ela disse: tua serva é uma mulher amargurada. Mas era um momento. Poucos meses depois, aquela mulher estava sorrindo, estava alegre, porque a resposta da sua oração tinha chegado. Mas tem crente não, aleluia, que vive constantemente uma vida de amargura, e isso danifica a benignidade. Uma pessoa amargurada não é uma pessoa benigna. Uma pessoa amargurada não é uma pessoa boa. É uma pessoa que está constantemente raivosa. É uma pessoa que está constantemente sem esperança. É uma pessoa que está constantemente desapontada. E isto, irmão, não pode ficar dentro da igreja do Senhor. Meu companheiro pastor, você é o responsável pela vinha que Deus lhe entregou. Use, aleluia, a ferramenta que Deus lhe deu. Deus lhe deu um cajado. Deus lhe deu uma espada, que é a palavra. Use-a. Louvado seja o nome do Senhor. Tire essas raposas. Apanhe essas raposas. Apanhe este mal. Extirpe este mal que faz um mal terrível à igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Veja o exemplo de Paulo e de Sila. Não era um homem egoísta, não era um homem desapontado, não era um homem ansioso, não era impaciente, não eram pessoas amarguradas, porque no tronco, preso os seus tornozelos no tronco, diz a Bíblia que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos de louvores ao Senhor. Aleluia! Olha, meu companheiro, aleluia, é o procedimento daqueles homens. Aleluia! A igreja de hoje não passa, pelo menos no Brasil, o que aqueles homens passaram, preso naquelas pedras, naquele calabouço frio, mofado, porque era assim as prisões de antigamente. Seus tornozelos preso naquele tronco, não podiam nem se mexer, nem mudar de posição para dormir, podiam, mas a Bíblia diz que eles cantavam hinos de louvores a Deus, porque eles não eram ansiosos, não eram amargurados, eles não tinham na sua vida estas raposas, aleluia, daninhas, que prejudicam a vinha do Senhor, que é a igreja, que somos nós. Louvado seja o nome do Senhor. E a sexta raposa é a indolência. A indolência, ela danifica a bondade. O que é uma pessoa indolente? A indolência deriva da palavra indolente, insensível, apática, preguiçosa, ociosa, negligente, desleixada. Me diga com sinceridade se isto não é os adjetivos de muitos crentes hoje que estão dentro da vinha, dentro da igreja, ou seja, indolentes, aleluia, apáticos com o que está acontecendo dentro e fora da igreja, apáticos, aleluia, ou seja, não estão nem aí, preguiçosos, ociosos, negligentes, desleixados com as coisas de Deus. Isto é ou não é, como eu disse, as características de muitos que estão dentro da vinha, que talvez você seja, meu querido companheiro, o responsável por ela. Louvado seja o nome do Senhor. A sétima raposa, estou caminhando para a conclusão. A sétima raposa é a incerteza. A incerteza é
criada, no coração dos crentes de hoje, exatamente pela falta de amor à leitura da palavra de Deus. Porque a incerteza, ela provém de uma vida que não tem fé. Porque quem tem fé, como está escrito na carta aos Hebreus, onde está o conceito da fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a certeza daquilo que se espera, não é uma pessoa que tenha incerteza. Então a incerteza danifica a fé. E a fé, ela é gerada pela leitura, pela observância da palavra de Deus. A Bíblia diz na carta de Paulo aos Romanos que o crer, ou seja, a fé, vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Há, aleluia, uma verdadeira escassez dentro de muitas vinhas do ensino da palavra de Deus. O que nós vemos dentro de muitas vinhas é reteté, é disse-me disse, é promessas que Deus não fez e nem que Deus vai assinar embaixo, porque fere a sua palavra. Isto não dá fé a ninguém. Isto é uma coisa momentânea. Como dizia o meu saudoso pai, que Jesus o levou, que isso é como um grande fogo num bocado de palha de feijão macaçá. E ele era agricultor, conhecia o que estava falando. Você toca fogo no aroma de palha de feijão macaçá, faz um fogo lindo, mas não dura 5 minutos, aquele fogo se acaba. Assim é muitas vinhas que estão por aí, e isso dá incerteza. Esta raposa vive na vida dos crentes. Os crentes não têm mais certeza do amanhã. Muitos crentes já se esqueceram até que Jesus vai voltar. Aleluia, nem falam mais nisso. Vivem as suas vidas hoje como se Cristo nunca fosse voltar. E por isso não crescem espiritualmente, não se realizam com Cristo e vivem uma vida, aleluia, de incerteza, de tristeza, de angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A 8ª raposa é o orgulho. O orgulho é um mal da sociedade moderna. Pessoas são orgulhosas, pessoas não tratam o seu próximo com humildade, pessoas que se acham os donos, as donas da palavra final, da razão final, só ele, só ela, que são pessoas que têm condições de fazer determinada coisa, de dizer determinadas coisas, e isto vive esta qualidade de pessoas dentro da vinha do Senhor. Orgulho, no bom sentido, ele é benéfico, pois é um sentimento de dignidade pessoal. Ele também é brio, ele é altivez, mas o orgulho, aleluia, direcionado para o lado ruim, ele é um mal que danifica, aleluia, a igreja de Jesus. E por último, meu irmão, a indulgência. A indulgência, ela danifica a temperança. Os irmãos viram como essas 9 raposas danificam os 9 frutos do Espírito: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são os frutos do Espírito. E a Bíblia diz lá em Gálatas, no capítulo 5, que contra estes frutos não há lei, não há restrição, porque é a movimentação do Espírito Santo de Deus. É o fruto do Espírito, não é os frutos, não. Só existe um fruto do Espírito. Agora, eles se manifestam dessas 9 maneiras. Eles se manifestam com a caridade, se manifestam no gozo, se manifestam na paz, se manifestam na longanimidade, na bondade, na benignidade, na fé, na mansidão e da temperança, que é danificada pela indulgência. Uma pessoa indulgente é uma pessoa pronta a perdoar,
condescendente, complacente. Aí você pode dizer, mas isso não é bom? Nem sempre, sem observar os fatos com temperança. Ou seja, o perdão é para ser ministrado sim, mas ministrado com temperança. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta é raposa. O egoísmo danifica lá a caridade. O desapontamento danifica o gozo. A ansiedade danifica a paz. A impaciência danifica a longanimidade. A amargura danifica a benignidade. A indolência danifica a bondade. A incerteza danifica a fé. O orgulho danifica a mansidão. E, por último, a indulgência danifica a temperança. Querido e amado irmão em Cristo, aleluia. De forma especial, como eu disse, você, que Deus lhe entregou um cajado. Apanhe a raposa, sim, a raposinha que faz mal à vinha, porque as nossas vinhas estão em flor. Meu querido, não se preocupe com estatística. Estamos vivendo épocas que os homens, a sociedade, todos são movidos à base de número, de estatística. Infelizmente, a igreja de Jesus tem entrado por esse caminho. Parece-me, aos olhos de muito, que quanto maior a aglomeração de gente, mais aos olhos de muito é sinal da bênção de Deus. O que não é verdade. O que não é verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nunca esteve e nem está e nunca estará preocupado, se é que podemos usar este termo com relação a Deus, mas para que você me entenda, com quantidade. A prova disso está estampada de Gênesis a Apocalipse, mas quero te citar o caso de Gedeão, onde ele tocou a trombeta e 32 mil pessoas, 32 mil soldados ajuntaram-se a ele para a batalha, e Deus mandou fazer a escolha sobre 300 pessoas. Você conhece isso? Por que a igreja de hoje está como está? Parece que estamos como uma tropa marcando passo. Marcar passo é não parar de andar, mas não sai do lugar. Quem é militar sabe o que eu estou falando. A igreja do Senhor hoje está desta maneira, exatamente por isso, porque ela está inchada de quantidade e super vazia de qualidade. Ah, que saudade de homens como João Batista da Silva. Ah, que saudade de homens como João Gomes da Silva. Ah, que saudade de homens como Francisco Raimundo Silva. Ah, que saudade de homens como um Eloy de Souza. Ah, que saudade de mulheres que passaram nesta igreja na frente dos círculos de oração. Temos sim quantidade, temos sim dinheiro, temos sim patrimônio, estamos ricos, estamos abastados, como diz a igreja de Laodiceia, que é a que nos representa neste momento. Mas o Senhor dos altos céus disse, olha, mas tu és um cego, tu és um miserável, tu és um pobre e tu és nu. Esta é a nossa situação, infelizmente. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus lhe abençoe. Não tenha seu companheiro como um filho pródigo. Não me considere assim. Alehachomanávia. Não me considere assim, meu companheiro. Não me considere. Não. Eu amo a obra de Deus como você ama também. Embora que muitos talvez achem que eu não amo a obra do Senhor. Mas eu amo, eu me desgasto pela obra do Senhor. Eu sinto tristeza, saudade, como cantava o saudoso Jair Pires da Igreja Velha, da igreja que não volta mais, Ney Manávia, da igreja diferente, da igreja que Jesus batizava com o Espírito Santo, que Jesus curava, que havia amor, havia união entre os servos que ali se reuniam, coisas que ficaram para o passado. Termino esta palavra com meus olhos cheios de lágrimas, aleluia, sozinho aqui onde eu estou, nesse estúdio, levando a você, mas esta é a grande realidade. Que Deus, na pessoa
maravilhosa de Jesus nos abençoe e nos guarde. Amém.